Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu me chamo Sérgio Martins e nesse vídeo nós vamos falar sobre a determinação do ministro Dias Toffoli em que a Polícia Federal faça uma diligência na 13ª Vara Federal de Curitiba. É a vara federal onde atuava o ex-juiz Sérgio Moro e atual senador da República. Queridos, essa é uma investigação que está em curso. A PGR pediu algumas diligências sobre essa investigação e eu vou explicar todo o passo a passo aqui. Tem muita informação, tá? Esse processo foi aberto em 2024 através de uma denúncia desse ex-deputado federal, o Tony Garcia. Ele diz que ele foi extorquido pelo juiz Sérgio Moro mais de 20 anos. Segundo informação dele, ele era chantageado por conta de uma delação que ele fez em um processo antigo lá da época do Banestado, e ele começou a ser chantageado para que o Moro fizesse um dossiê contra várias autoridades, inclusive autoridades do judiciário. Então você fica comigo até o final do vídeo que eu vou trazer várias informações. Eu vou mostrar para vocês aqui a reportagem que saiu no UOL em janeiro de 2024, tá? Trazendo algumas informações, e vou trazer hoje uma reportagem que saiu no ICL, mostrando passo a passo. Vou trazer a explicação aqui para que você entenda o que está em curso. Se isso realmente for real e esse inquérito tiver todas as informações que ele fala, inclusive no vídeo do ICL que eu vou passar aqui, vocês vão ver, vai ser o maior escândalo da República Federativa do Brasil. Vai ser algo muito grave e muito sério. Vamos acompanhar aqui agora o que era a reportagem, o que o UOL escreveu em 2024 sobre essa situação, sobre esse caso. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Aqui está a reportagem do UOL de 2024, de 15 de janeiro de 2024. Eu vou mostrar para vocês aqui passo a passo, né? E vou explicando, tá bom? Então vamos lá. Relato de Tony Garcia que levaram STF a autorizar a apuração contra Moro, tá? Isso está em curso ainda, tá? Então isso aqui é de janeiro de 2024, tá bom? Então vamos lá. Aqui, ó. Eles aqui, os relatos feitos pelo ex-deputado estadual Antônio Celso Garcia, conhecido como Tony Garcia, levaram a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República a pedir um inquérito contra o senador Sérgio Moro. O ministro Dias Toffoli do STF autorizou a investigação. Em nota, o ex-juiz afirma que as declarações são fantasiosas. Então, diante das denúncias do Tony Garcia, a PGR pediu ao STF para abrir o inquérito, né, para apurar, e o STF autorizou através do ministro Dias Toffoli. Isso em 2024. Agora está se desdobrando hoje com mais uma decisão. Mas vamos seguir aqui que eu vou mostrar para vocês aqui o passo a passo, tá? Entenda as acusações. Então aqui eu vou passar para você as acusações que estão rolando nesse inquérito, tá? Aqui é o seguinte, ó, o caso mira irregularidades no acordo de delação fechada por Garcia no caso Banestado. Como eu falei, é uma acusação bem antiga, tá? Provavelmente há mais de 20 anos atrás, mais de 20 ou 25 anos atrás. Em 3 depoimentos dados entre agosto e setembro, Tony Garcia afirma que a sua delação se tornou um instrumento de chantagem na mão de Moro, com o objetivo de investigar políticos e empresários em destaques. Então, segundo ele, o Moro, ele usou a delação dele para poder fazer a investigação de políticos e empresários em destaques, e ele guardava essas investigações para uso pessoal. Vamos mais adiante, ó. Ele relatou que gravava autoridades a pedido de procuradores e do ex-juiz para cumprir o acordo firmado em 2004 no caso Banestado, anterior à Lava Jato. De acordo com a Polícia Federal, a narrativa de Tony Garcia foi longa, detalhista e por vezes confusa, mas atribuiu aspectos potencialmente criminosos envolvendo agentes públicos da Lava Jato. Então é mais uma coisa para se investigar da Operação Lava Jato. Essa operação tem muita coisa aí para se puxar o fio desse novelo aí. Vamos lá. Isso aqui é um trecho, ó. Esse aqui é um trecho do parecer da PGR ao pedir o inquérito contra Moro, tá? Então, quando a PGR tomou conhecimento de todas as informações, ela pegou e escreve isso aqui, ó. Extrai-se do seu relato que o acordo de colaboração mencionado teria sido utilizado por longo tempo como instrumento de constrangimento ilegal.
ex-parlamentar se encontrava com o suposto agente da ABIN. Em um dos relatos, Tony Garcia afirmou que Moro orientou a procurar um homem chamado Wagner, que se dizia agente da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Segundo os deputados, as reuniões ocorreram umas 60 vezes. Então, Tony Garcia diz que se encontrava com esse agente da ABIN, a mando de Sérgio Moro, né? E esse cara fazia a organização ali do que era gravado, tinha equipamento para fazer gravação das pessoas investigadas, tudo isso de forma ilegal, tá? Tudo isso para que o Moro pudesse ter um dossiê, segundo a informação da reportagem, né? Garcia relatou que entregava números de telefone de pessoas a serem investigadas. Tony Garcia alegou que, em determinadas ocasiões, a pessoa que se apresentou como Wagner reproduzia trecho de áudios de telefonemas interceptados para que o declarante esclarecesse o contexto do diálogo, mencionou a PGR. Então, esse tal de Wagner, que seria um agente da ABIN, ele gravava os supostos investigados, porque o Garcia entregava o número para ele, ele colocava lá no sistema de interceptação, gravava esse suposto investigado e depois ele extraía um trecho do diálogo e levava para o Tony Garcia para que ele pudesse dizer de que se tratava aquele diálogo ali, né, para poder incriminar as pessoas. Um dos focos da investigação da Polícia Federal é identificar quem seria Wagner. Segundo Tony, outros documentos portados pelo homem mostravam nomes diferentes, ou seja, o cara era um agente que tinha vários nomes aí, usava vários tipos de documento. Chantagem e coação para manter o acordo. A Polícia Federal mencionou ainda que a narrativa de Tony Garcia mencionava uma coação para cumprimento das medidas que, se recusasse o acordo de colaboração, seria rescindido. Neste cenário, Garcia poderia ser preso e ter seus bens expropriados. O que aconteceu? Como ele tinha um acordo de delação premiada com o Sérgio Moro, ele dizia, você vai ter que fazer isso. E aí, se ele se negasse, ele dizia, então eu vou rescindir o seu acordo e aí você vai ter todas você vai sofrer todas as consequências que alguém que perde um acordo de delação premiada está sujeito a sofrer. Tá? Mais um relato aqui da PGR, ele diz assim, a partir dos relatos de Tony Garcia, a autoridade policial entendeu que passaram a existir diversas situações de chantagens, coação e ameaças e constrangimento até os dias atuais. Então esse é mais um trecho da Procuradoria-Geral da República falando, tá? A PF afirmou que, em momento oportuno, se fará necessário ouvir depoimentos de outros envolvidos. Estariam na lista Sérgio Moro, sua esposa, a advogada e deputada federal Rosângela Moro, o ex-deputado e ex-procurador Deltan Dallagnol e membros remanescentes que participaram da Lava Jato. Segundo a Polícia Federal, o relato de Tony Garcia é consonante com o narrado por Alberto Youssef. O delator da Lava Jato afirmou que foi plantada uma escuta clandestina na sua cela para gravar conversas de seus advogados. Vamos ler mais um trecho aqui da PGR. Todos esses elementos tornam imprescindível a instauração de inquérito no Supremo Tribunal Federal com o propósito de apurar relatos trazidos por Tony Garcia sobre supostas irregularidades ocorridas no contexto da Operação Lava Jato. Então aqui a PGR solicitou a abertura de inquérito, caiu na mão do Dias Toffoli e ele abriu esse inquérito. Agora nós vamos falar sobre um outro ponto, tá? Que são os dias atuais. Nós fizemos uma retrospectiva aqui da reportagem do UOL, que foi ao ar em janeiro de 2024. Agora nós vamos falar da atualidade. O que acontece? O que estava acontecendo é que, por várias vezes, segundo informações, o ministro Dias Toffoli solicitou esses documentos, solicitou a terceira vara, solicitou inclusive a quarta região, que disseram que estava lá, e eles não mandavam esses documentos para o ministro. E agora o ministro cansou e deu a seguinte determinação, determinou à Polícia Federal que faça uma busca e apreensão lá na 13ª vara, que faça uma ação lá e que vá lá e faça o levantamento desses inquéritos, desses documentos e traga para o STF para que seja, examinados e visto o que realmente tem nesse STF. E segundo Tony, nesses documentos, e segundo Tony Garcia,
Se tiver toda a documentação lá, inclusive tem mais de 300 horas, se não me engano, de gravação lá apenso a esse inquérito. Se essa documentação ainda estiver lá, a Polícia Federal trouxer, provavelmente vai ser o maior escândalo da República Federativa do Brasil. Então agora nós vamos ver, vamos ouvir aqui o vídeo do ICL Notícia, tá? Que eles fizeram hoje uma reportagem com o Tony Garcia. Ele dá algumas informações, pra gente trazer para o contexto atual, tá bom? Então vou colocar aqui pra gente assistir. Pessoal, agora nós vamos assistir aqui a reportagem do ICL, onde tem uma entrevista com o Tony Garcia, onde ele traz várias informações e que coaduna com aquilo que a gente leu na reportagem lá atrás, que eu trouxe para que você pudesse ter o contexto, tá bom? Mas antes, não esqueça aí, tá, de deixar o seu like, tá, se inscrever no nosso canal, para que a gente traga mais informações aí. À medida que essa reportagem for sendo atualizada, eu vou trazendo mais informações pra gente aqui, tá bom? Então vamos lá. A informação de que o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a PF, a Polícia Federal, a realizar investigações na 13ª Vara Federal de Curitiba, onde atuava, vocês devem se lembrar, o então juiz Sérgio Moro. A PF vai apurar aquelas acusações de extorsão que foram feitas pelo ex-deputado estadual, Tony Garcia, contra o Sérgio Moro. E a apuração é do site Diário Centro do Mundo. Aqui, para dar um pouco mais de contexto, essa decisão ela tem como objetivo permitir o acesso àqueles documentos, registros que podem confirmar de fato essas denúncias, porque o Tony Garcia diz que foi obrigado pelo Sérgio Moro, lá em 2004, a fazer realizar gravações ilegais de autoridades como parte de um acordo de colaboração premiada. E o Sérgio Moro, senador, nega todas essas acusações. A gente vai chamar o Tony Garcia aqui para conversar com a gente. Tony, boa noite, e eu já vou diretamente fazer a pergunta que o senhor diz que... Boa noite a todos. Boa noite, querido. Boa noite. Vamos lá. O senhor diz que os documentos estão mantidos até hoje lá na 13ª Vara Federal de Curitiba, Tony, que podem comprovar essa sua versão. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Veja, na primeira entrevista que eu dei para vocês, estava o Chico Pinheiro, estava você também, Chico, estava o Demore, e nós conversamos sobre isso, logo quando eu fiz a denúncia. O problema não é para comprovar o que eu falei, porque o que eu apresentei está tudo nos autos. Nada do que eu apresentei, documentos que eu juntei, é do que eu assinei lá atrás. O que acontece? As provas físicas de tudo que eu produzi de ilegal durante 20 anos, entendeu? Para a Lava Jato, para o Sérgio Moro antes da Lava Jato, tudo isso, todo esse material físico está na vara em Curitiba. O que aconteceu nesses 2 anos e meio desde que eu fiz a denúncia? O ministro pedia aqui na vara, na época, era a Gabriela Hart, que ela estava na vara. A gente não pode esquecer que era a quadrilha toda que estava aqui na vara. O Moro saiu e entrou a Gabriela Hart, entendeu? Ela estava aqui e sentou em cima dos documentos, ela não respondia ao ministro. Depois, ela saiu, ela se afastou do meu caso, foi afastada, que ela se deu por suspeito, falou que ia me processar, não processou. Veio o outro juiz, Danilo Pereira Júnior, outro envolvido desde o começo, com a mulher dele envolvida na vara, envolvida em denúncias que tinha da época do consórcio Garibaldi, que ele trabalhou lá. Então eles fizeram tudo, armaram um esquema para me trazer para essa rede aí, para livrar o Danilo do esquema do Banco Central e a mulher. Esse foi o acordo. Eu peguei, quando o ministro trouxe para ele, o Dias Toffoli, levou para ele, tirou aqui da vara, acabou o meu silêncio de 20 anos, que eu não podia falar nada. Eu passei a partir dali fazer as denúncias. A gente teve uma interrupção aqui no contato com o Tony Garcia, que estava retomando o raciocínio sobre a denúncia que foi feita por ele à época, Chico.
Voltou a sua internet. Oi? Eu não estou vendo vocês. Estão me ouvindo? Agora sim. Tivemos um pequeno problema, já está de volta. Pode falar, Tony, tá na boa. Tá. Então, veja. Eu não sei até onde vocês ouviram o que eu falei. Estava falando da Gabriela Hart. Da substituição na vara de juízes. Então, isso, que nós estamos falando que a vara era do Sérgio Moro. Mas a gente tem que lembrar que depois que saiu o Moro, entrou a Gabriela Hart. Certo? Sim. Vocês estão... E depois que saiu a Gabriela Hart, entrou outro juiz, que é o Danilo Pereira Júnior, que também estava envolvido nas denúncias do Banco Central de que ele era funcionário do consórcio Garibaldi. O que eu fiz quando o ministro Toffoli puxou para o STF? Eu me libertei. Vocês estão me ouvindo? Sim, ouvindo bem. Perfeitamente. Ouvindo bem. É que vocês estão congelados para mim, então estou perguntando. Então, quando o ministro designou um delegado e ele abriu o inquérito contra o Moro, eu dei mais de não sei quantas horas de depoimento e juntando documentos, todos dos autos. Eu não estou falando nada que é ilação minha, não. O Moro fala que não são verdadeiras, são fantasiosas. Né? O problema é que está lá, a prova física de tudo que eu produzi em 20 anos está nessa vara. Quando o ministro pediu para o Moro, lá atrás não foi dado. Pediu para a Gabriela Hart, não foi dado. Pediu para o Danilo Pereira Júnior, não deram acesso. Então o que aconteceu? Aí eu pedia para o TRF4, o TRF4 também não dava acesso. Aí levaram o Danilo Pereira Júnior para o TRF4. Lá no TRF4 também não dava acesso. O que o ministro fez hoje? Né? Ele autorizou a fazer a busca e apreensão de todos esses documentos, onde comprovo todo o trabalho que eu fiz durante 20 anos ilegal. Todo ilegal. Está ali, eu tenho assinado pelo Moro, ali tem gravações, eu acho que tem mais de 300 horas de gravações das autoridades que ele mandou com despacho, eu acompanhado de um agente da BIM, para gravar ilegalmente essas pessoas. Isso foram quase um ano dessas gravações ilegais. Isso está tudo na vara, tudo. E ele vai ter acesso agora e vai quebrar o sigilo disso. Vai ser um escândalo que sem tamanho, porque ele mandou grampear. Tem a festa da cueca lá também, dos desembargadores que eu denunciei na época, que tinha sido feito pelo sócio do advogado Roberto Bertoldo, que era meu advogado. Então tem a festa da cueca com os desembargadores no hotel em Curitiba. Isso está tudo lá na vara. Só que o ministro vai ter acesso. E se ele liberar e derrubar o sigilo, aí o Brasil inteiro vai ver o que ele fez. Né? Com o Lula, o que ele fez com o ministro Gilmar, com a esposa dele, com o ministro Toffoli, a esposa dele, tudo que eles perseguiram, está tudo no meu processo, que eles me usaram até 2021, até 2022, até quando eu fiz a denúncia, eles me usaram para produzir um monte de coisa ilegal. Ô Tony, desse material todo, o que você considera o mais grave dessas operações que você participou? Qual é a que você considera mais explosiva? Veja, Chico, é o seguinte, a delação do sócio do Roberto Bertoldo, ela foi feita justamente para pegar o que era o início de como que eles conseguiram, o Sérgio Moro conseguiu ter acesso e chantagear várias pessoas do judiciário, porque nessa delação que eles fizeram, e os procuradores, o Januário Paludo e o Carlos Fernandes Santos Lima, eles foram encontrar com o delator, para você ter ideia, no Chile eles foram encontrar porque ele tinha medo de vir para o Brasil. Ele foi e ele deve ter entregue para ele o que eles queriam, que era as gravações da festa da cuecas dos desembargadores do TRF4 aqui. Isso daí, vindo à tona, você vai ver que ali tinha coisa para denunciar os desembargadores. O Sérgio Moro nunca fez, só denunciou um que era inimigo dele. E o resto ele usou para chantagear o tempo inteiro para tudo que ele mandou. A gente teve aqui mais uma interrupção na fala do Tony, Chico, quando você perguntava sobre
essas gravações que ele considera mais... Defendendo. E é um festival de ilegalidades cometidas pelo Sérgio Moro com os... Vocês estão me ouvindo agora ou não? Sim, agora sim, de novo. Vocês estão me ouvindo? Pode prosseguir, sim. Então, não, eu quero explicar. A gravação mais grave, eu não sei se eu cheguei, eu estava no ar isso, a mais grave é a delação do Sérgio Costa, aonde ele entrega a fita da festa da cueca. Sim. Com isso daí o Moro chantageou todos os embargadores da época do TRF4 que nunca mais derrubaram qualquer decisão dele. Foi aí que ele começou a ganhar força, musculatura e para ficar chantageando todo mundo no Brasil inteiro. Foi assim que ele foi ao STJ, foi assim que ele foi ao STF, chantageando as pessoas. E essas gravações eles faziam o tempo inteiro com um guardião dentro do Ministério Público Federal aqui em Curitiba. Fora um que eles deixavam num prédio, que eu tinha o agente da BIM comigo. Tudo isso está relatado no processo. Tudo isso agora, a hora que vier a toda, está tudo lá. Ou seja, Chico, não tem nada que não seja grave. É tudo grave. Sim, sim. É tudo grave. Eu gravei coisas que não tinha nada a ver com o processo de nada. Ele me usou durante 20 anos para pegar o meu network com as pessoas que eu conhecia. Eu convidei eles para duas CPIs, uma que eu presidi e outra que eu fui relator. Eu convidei o Ministério Público para estar lá dentro. E foi o Carlos Fernando dos Santos Lima que mandaram lá. E esse cara pegou toda a maneira que eu trabalhava, levou para o Moro e eles me botaram numa prisão por 20 anos, me ameaçando de prisão com isso, e nunca fecharam um inquérito, deixaram por 20 anos correndo, até que o doutor Apio teve acesso a isso daí e remeteu para o STF. Se não fosse o doutor Apio, nada disso teria acontecido. Eu estaria aqui, ela queria quebrar meu acordo e me prender, para eu não falar. É isso que ela queria, Gabriela Hart. Por isso que ela se afastou, porque eu pude denunciar. Tudo isso eu devo ao doutor Apio, que remeteu isso para o ministro Toffoli. E outra coisa que vocês não sabem. Seguraram 2 anos na PGR, e quem está na PGR, pasme, né, junto com o Gonet, com o procurador-geral, quem está despachando com ele, tentou tirar da mão do Toffoli isso daí, como tiraram do INSS, tiraram e levaram para o Mendonça, eles tentaram tirar o meu e levar para o STJ. E quem está lá auxiliando nisso daí, a mando do Moro, ninguém mais, ninguém menos, direto lá na presidência, lá no PGR, o Januário Paluto. Só para vocês terem uma ideia. E o Danilo Pereira Alves, que estava no TRF lá e tinha botado um juiz auxiliar, faz 3, 4 meses que voltou para a vara aqui agora de novo. Tudo a Lava Jato, toda preservada de novo, inclusive no PGR. Gravíssimo. Tony, eu quero muito agradecer a sua presença aqui. Pessoal, então, na verdade, essa é a declaração do Tony Garcia, né? Hoje que o Sérgio Moro está no meio desse inquérito, né, que na verdade ele está sendo investigado nesse inquérito, e o Dias Toffoli determinou que a Polícia Federal faça uma averiguação na 13ª Vara para verificar toda essa documentação. Se isso realmente for real o que ele está falando, e realmente tiver essas documentações lá, bater na mão do Dias Toffoli, e como ele disse, se abrir o sigilo disso aí, isso vai ser o maior escândalo da República, porque o Sérgio Moro até hoje ainda posa de paladino da moral. Fala de corrupção, fala critica o PT, ele tá lá na CPI do INSS fazendo aquilo que ele sempre fez, que é tentar blindar um e proteger e tentar acusar outros. Então, na verdade, o que é necessário agora é que essa apuração seja feita e que venha à tona. Se realmente o que o Tony Garcia está falando é verdade, o Brasil precisa saber, nós precisamos saber, né? Então eu te agradeço por ter assistido até aqui. Eu me chamo Sérgio Martins, muito obrigado. Deixa o seu like, se inscreva aqui no canal que eu vou trazer mais informações sobre isso, e nós seguimos aqui trabalhando e falando um pouco mais de política do nosso país, tá bom? Até o próximo vídeo.